Você quer criar o hábito de leitura no seu filho desde cedo? Você queria que ele gostasse de leitura quando ele fosse grande? Será que a gente realmente precisa ler para os bebezinhos desde quando eles nascem? Eu vou dar algumas dicas sobre isso e esse vídeo é para você. Hoje eu quero falar para vocês um top 5, 5 dicas muito importantes para você que vai começar a iniciar a ler com seu filho. Provavelmente ele é pequenininho, ele é bebê e é para crianças de 0 a 2 anos. Como que a gente faz isso? Primeira dica, a experiência sensorial. Os bebês e as crianças pequenas, elas precisam tocar, sentir, colocar na boca e experimentar. E isso é com tudo, é a forma como eles aprendem. Então a experiência sensorial na hora da leitura é muito importante. Você precisa investir em livros e oferecer para ele livros que ele possa segurar sem se machucar, que ele possa tocar, sentir a textura, que ele possa de repente colocar na boca, porque ele vai fazer isso, que ele possa jogar e aquilo não vai estragar, senão você vai ficar chateado. Então você precisa investir em algo que seja sensorial para o seu neném, para que desde cedo ele goste de ler. Segunda dica, locais estratégicos. Você precisa pensar e planejar onde você vai deixar esses livros. O livro não pode estar numa caixa jogada no meio de todos os brinquedos. Ou ele não pode estar numa estante lá no alto, arrumadinho, bonitinho, enfeitando o quarto do bebê. O livro precisa estar acessível ao seu neném, mas ao mesmo tempo num local arejado, num local claro, onde ele consiga ter essa experiência de leitura. Então distribua os livros pela sua casa em locais realmente planejados para que seu bebê tenha acesso desde cedo àqueles livrinhos. Quais são os locais mais indicados? Uma estante baixa no quarto do neném. Você pode colocar uma cestinha de livros na sala, porque quando geralmente você está cozinhando é o lugar que você mais passa tempo. Ou ainda pode ter no seu quarto, na cabeceira da cama, se ele costuma visitar a sua cama e participar um pouco ali na hora da mamada. Então você pode deixar alguns livrinhos lá. E ainda no banheiro. Sim, livros no banheiro é uma coisa maravilhosa. Deixa algum lugar, ou uma prateleirinha, ou uma caixinha, ou debaixo do armário, mas algum lugar que você possa deixar os livrinhos de banho, porque os livrinhos de banho fazem muita diferença nessa idade. Terceira dica, cultivar o hábito. Como que a gente vai cultivar o hábito de leitura no nosso filho? Fazendo, não tem outra forma. Mas ele amava Deus, e Deus já tinha escolhido ele para ser o grande rei. Leia, leia e leia em todos os momentos. Por isso, vamos distribuir os livros em vários locais. Você está brincando com ele no chão? Pega um livrinho, faz parte da brincadeira, mostra para ele, lê. Você está no banheiro com ele, vai dar o banho? Pega o livrinho de banho, coloca ele na bacia, deixa ele brincando, ou na banheirinha, seja lá onde ele está brincando, fica lendo com ele. A hora de dormir, você deu uma mamada, vai colocar ele no berço acordado e ainda ele vai ficar brincando um pouquinho ali? Pega uma leitura, faz para ele, lê com ele, lê com a família toda junta. Antes de comer, depois de comer, por que não um livrinho antes da soneca? Cultive o hábito. Você precisa investir em vários pequenos momentos de leitura. Curtos, ele é bebê, lembra, ele não vai ficar muito tempo na leitura. Mas somando o tempo de leitura ao longo do dia, você consegue ter vários períodos de qualidade. Então cultive o hábito desde cedo, mesmo que ele não esteja entendendo nada. O objetivo aqui não é que ele fale sobre a história, que ele aprenda vocabulário. O objetivo é fazer disso um hábito. Assim como escovar os dentes, assim como trocar a fralda, tomar banho, que isso seja presencial na vida dele desde cedo. Quarta dica, investimento. Como você costuma gastar o seu dinheiro? Brinquedos Fisher Price? Como você costuma gastar o seu dinheiro? Com os brinquedos Fisher Price? Como você costuma gastar o seu dinheiro? Com aqueles brinquedos Fisher Price? Com as roupinhas da moda, nada mais bonitinho que uma camiseta polo? Invista em livros. Eu estava fazendo as contas aqui. Se você começar a sua biblioteca Se você começar a sua biblioteca quando seu filho nasce e der 5 livrinhos para ele de nascimento, e depois ao longo do ano, até 2 anos de vida, você der um livro por mês, você vai ter uma bibliotequinha de livros para a primeira infância de praticamente 30 livros. É muito, não é? São 30 livrinhos que seu filho vai ter acesso e vai poder desfrutar disso. Então invista nisso. Mas lembre-se, não precisa comprar uma biblioteca gigantesca. Essa fase é a fase da repetição. Se ele gostar de um livrinho, ele vai pedir 500 vezes para você ler aquele livrinho. Eu não tô brincando, é 500 vezes. Então não precisa gastar muito dinheiro. Um livrinho por mês está ótimo. Você vai cultivando esse hábito com ele, ele vai ter sempre uma historinha nova e ele vai querer voltar e voltar e voltar para aqueles livrinhos de antigamente. Você vai ver que no site a gente indicou os livros cartonados e os livros de banho para essa faixa etária.
São os dois que dão super certo aqui. Então vale a pena investir, principalmente se você vai ter outros filhos. Sempre vem outros leitores depois do primeiro, então invista num livro resistente, um livro que vai durar para os seus outros filhos também. Quinta dica. Eu quero falar sobre os livros que eu não indico de jeito nenhum para as crianças pequenas. Quando nossos filhos nasceram, a gente começou a comprar e ganhar vários tipos de livrinhos. A gente teve livrinho de pano, livrinho de banho, livrinho cartonado e aqueles livrinhos também com abinhas que fazem vários movimentos e são super bonitinhos. E também aqueles livrinhos que tocam musiquinha, que a criança vai apertando e aquele negócio vai tocando e tal. Sinceramente, os que realmente deram certo na nossa casa são só os livros cartonados, que são aqueles bem grossos, que a criança pode manipular várias vezes, com textura, que tem pelinho, lixa e a criança pode tocar. E os livrinhos de banho. Por quê? Os livrinhos de banho você pode limpar. Mesmo que você não vai usar no banheiro, a criança vomitou em cima do livro. Ou a criança derrubou comida em cima do livro. Você passa um alquinho, aquele livrinho tá pronto para outra. Também é um livro molinho, você pode deixar dentro do berço, que é um local muito estratégico para a criança começar a cultivar o hábito de leitura. Então invista nesse tipo de livro. Agora, qual que você não deve investir? Livrinhos de pano, se você mora em lugares muito úmidos. Porque os livrinhos de pano, eles mofam. A gente que mora na aldeia, na selva, chegava no inverno, os livrinhos de panos começavam a ficar preto, aquele negócio ficava nojento e a gente tinha que tirar de uso. Então cuidado se você vai usar livrinho de pano em lugares úmidos. E os livrinhos de musiquinha, por que não? Bom, eu não indico os livros de musiquinha, primeiro porque eles são bem mais caros. Se você vai investir, você vai ver isso. Eles são legais a primeira vez. A criança toca, bonitinho, toca a música. Depois disso, primeiro que vai perdendo a graça. Segundo que vai enchendo a sua paciência, porque você vai ouvir aquela musiquinha 500 vezes e a criança não tá muito curtindo, às vezes ela só quer ficar apertando o botão, e aquilo não é experiência de leitura. Aquilo é encheção. Outra coisa, eles param de funcionar rapidamente. Logo a bateria acaba, ou vai acabando, e a voz se distorce. E aquele barulhinho que era pra ser um passarinho vira um ogro falando assim. Fica horrível. Então os livrinhos de música não funcionam. Eu não indico. Se você já tem, legal. Mas se você vai começar a comprar agora os seus livrinhos, não precisa disso. Não precisa de livros caros, não precisa de livros que fazem milhões de coisas. Qual que é o objetivo do livro? Ser um livro de historinha, um livro de ler. Se o seu livro abre e tem páginas, ele já cumpriu o objetivo dele. Por que eu não indico os livros com janelinhas? Não indico nessa faixa etária. Tem muitos lindos no mercado e a gente ganhou vários. Mas nenhum deles durou até o próximo filho. Porque nessa faixa etária eles querem manipular. E um livro de aba, a primeira virada que ele der errado, pronto, rasgou. Se aquilo rasgou, não faz mais sentido. A história às vezes está ligada àquela abinha. E aí você vai ler, de quem é essa cauda? E quando você abre não tem cauda nenhuma, tipo, o bicho já rasgou. Então, cuidado, talvez não seja o adequado para a faixa etária do seu filho. E se você tiver um livro desse, você vai ter que ficar tomando cuidado, você não vai querer deixar ele acessar, você vai deixar escondido num lugar lá em cima. Então, não vai cumprir muito o propósito de criar o hábito de leitura no seu filho. Bom, esse foi o nosso top 5 de dicas para você que vai começar a ler para os seus filhos bebezinhos, crianças de 0 a 2 anos. Se você gostou, se inscreve no nosso canal, a gente está sempre dando outras dicas e você vai ficar sabendo dos próximos vídeos. Dá um curtir, que isso ajuda a gente vai continuar produzindo vídeo para vocês. Você pode até colocar aquele sininho ali que vai avisar que vai ter novos vídeos, tá bom? E aproveita o site, tá o link aí embaixo, para você ver todas as indicações de livrinhos que a gente tem por faixa etária, explora lá, entra. Se você clicar nas fotos do vídeo, você vai direto para compra, para as especificações, para ver o preço. Enfim, a gente gastou um tempão montando esse site para facilitar a sua vida. Tem indicações de livros que eu vi, eu comprei, eu cheirei, eu experimentei, eu testei com as crianças. Não são qualquer livro que eu vi no mercado ou que alguém falou, indica aí que eu te dou uma comissão. Não, são livros que a gente tem na nossa biblioteca e que a gente realmente experimentou. Por isso eles estão no site. Entra aí, manda para alguém se você acha que vai ser interessante e acompanha os nossos vídeos por aqui.